Olá pessoal, hoje é uma aula um pouco diferente. Eu vou falar sobre os radicais livres e a interferência desses radicais no nosso organismo e como isso pode afetar a nossa saúde. É muito importante saber o que são os radicais livres. Eles são átomos e moléculas altamente reativas e que podem combinar com uma reação em cadeia e ter diversas reações no nosso corpo, inclusive afetando órgãos. São moléculas instáveis que têm alta reatividade com outras moléculas e eles conseguem fazer isso de uma forma muito rápida, num efeito dominó. E em níveis considerados normais, os radicais livres não são maléficos e o nosso corpo ele tem alta capacidade de neutralizar os radicais livres de uma forma natural. Mas a gente tem que pensar também como o radical livre ele aparece no nosso corpo. Não tem como a gente impedir isso, porque ele faz parte do processo natural. O oxigênio, o qual a gente respira, ele reage dentro do nosso organismo, dentro das células, e promove a liberação dos radicais livres. Só que a nossa célula, por milhões e milhões de anos de evolução, conseguiu desenvolver mecanismos de neutralizar esse tipo de ação do oxigênio. O grande problema é que hoje a gente tem vários tipos de poluição, tanto eletromagnéticas como raio-x, raios gama, e isso interfere bastante na produção dos radicais livres. Eu posso citar aqui também a alimentação, cigarro, o álcool. É um estresse oxidativo, né? Mais conhecido como estresse oxidativo. É quando há uma produção exacerbada desses radicais livres, não só da parte endógena, como exógena também, do ambiente. É por isso que eu escolhi esse ambiente bem natural, apesar de ter um pouco de barulho, mas eu escolhi esse ambiente exatamente para explicar um pouco disso. Que quanto mais natural a gente for na nossa vida, melhor vai ser para o nosso corpo. Então temos alguns artifícios naturais que a gente pode utilizar para combater esses radicais livres, começando pela alimentação. Suplementar com algumas vitaminas, fazer uma alimentação saudável com nutrientes provindos de vegetais e frutas, isso tudo auxilia bastante no combate aos radicais livres. Dessa forma a gente dá subsídios para o corpo produzir algumas enzimas que são altamente combatentes de radicais livres. A gente tem a superóxido dismutase, tem algumas enzimas que são muito interessantes, se vocês quiserem dar uma pesquisada na internet, tem bastante coisa. Eu vou deixar também um artigo científico muito esclarecedor. É lógico que ele é bem completo, tem algumas terminologias um pouco complicadas, mas é importante citar aqui como a gente consegue combater os efeitos do radical livre de uma maneira natural e quais são os seus efeitos a longo prazo no nosso corpo. Artrite, aterosclerose e até mesmo a catarata são exemplos clássicos de doenças degenerativas de longo prazo provenientes da ação do radical livre no corpo. O radical livre nada mais é do que um radical com uma carga negativa. E os antioxidantes têm a carga positiva, neutralizando os efeitos negativos dos radicais livres. A natureza ela tenta sempre procurar um equilíbrio. Se o seu corpo produz uma substância com carga negativa, ela vai procurar alguma substância dentro do seu corpo com carga positiva para neutralizar. Ela vai tentar sequestrar um elétron dessa substância, que provavelmente faz parte do nosso corpo, para que seja neutralizado. O grande problema é que o radical livre ele vai sequestrar um radical positivo para que seja neutralizado. Só que quando ele tira a carga positiva de um elemento, aquele elemento vai ficar com carga negativa e ele vai procurar um outro elemento para ser neutralizado. E isso vai gerar uma reação em cadeia que só é parado
quando você dá um antioxidante, quando o corpo consegue produzir um antioxidante, ou por meio exógeno, numa suplementação, uma alimentação saudável, você consegue neutralizar esse tipo de ação. Algumas substâncias antioxidantes são muito importantes para a suplementação, inclusive encontrando em alguns alimentos, como a laranja, limão, acerola, o morango, o brócolis. Temos a vitamina E também, presente principalmente no germe do trigo, mas também tem no óleo de soja, arroz, oleaginosas como as nozes e vegetais folhosos e legumes. A vitamina A, como a cenoura, a abóbora e o brócolis, também fazem parte dessas substâncias antioxidantes. O zinco, o selênio e o licopeno também são outras 3 substâncias fundamentais, tanto na alimentação quanto na suplementação, para combater os efeitos oxidativos do radical livre. Não existe uma fórmula mágica para combater os radicais livres de uma maneira eficaz, mas o corpo ele faz isso de uma maneira muito eficiente. Obviamente você tem que dar alguns subsídios muito importantes, como eu já citei aqui, as vitaminas, e principalmente buscar isso de uma forma saudável pela alimentação, e se não der conta, pela suplementação, claro que procurando um profissional da saúde que consiga colocar todos esses nutrientes, esses micronutrientes e vitaminas dentro do seu corpo para que seja feita a dosagem adequada diariamente. Embora os antioxidantes ajam reduzindo a concentração de radicais livres, o papel deles na verdade é um modulador, ele não bloqueia. Então a mera ingestão de vitamina não evita completamente a ocorrência dessas doenças causadas pelos radicais livres. E essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Eu estou nesse ambiente diferente, um ambiente bem natural, exatamente para mostrar um pouco disso, que às vezes é bom a gente dar uma parada na nossa vida, ir para um parque, ir num lugar com bastante árvore, com um ar fresco, para que a gente consiga respirar profundamente e combater os efeitos do estresse, que isso é principalmente em épocas de reclusão, quando tem essas viroses que o pessoal acaba ficando enclausurado, é importante a gente dar uma saída, colocar as ideias em dia. Dar uma respirada, combater os efeitos do estresse e anota aí também aquelas dicas que eu falei sobre os vegetais, sobre as frutas, para combater os efeitos do radical livre com esses micronutrientes e essas vitaminas que são muito importantes. E eu finalizo essa aula, então espero que tenham gostado. Deixa anotadinho no caderno, a gente vai se encontrar numa próxima aula, pode ter certeza. Até mais!